Bom dia, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Outubro de 2017, 500 anos do início da Reforma Protestante. Aquele dia 31 de outubro, 500 anos atrás, era um marco inicial da Reforma Protestante. Lutero afixava suas 95 teses na porta do castelo, da Catedral de Wittenberg. E esse período tem sido um período muito importante para igrejas como a nossa, de herança reformada, os protestantes. E há tanta coisa a ser dita. E há tanta coisa especial sobre o mover de Deus na história da sua igreja, e notadamente nesse período há 500 anos atrás. Eu queria encorajar os irmãos que talvez estejam aí um pouco mais curiosos sobre como foram os aspectos históricos, a concatenação dos passos, a procurarem. Há tanto material especial disponível. Essa semana mesmo, encerrou-se a conferência da editora Fiel, cujo título era Protestante, 500 anos da Reforma. Já está lá no YouTube. Você botar Ministério Fiel, você verá aspectos históricos, um aprofundamento histórico e bíblico a respeito daquele período. No domingo passado, nós iniciamos aquilo que se descortinará durante todo o mês de outubro, que é uma apresentação daquilo que foi reconhecido como o resumo da Reforma, ou o slogan da Reforma Protestante, que são os 5 solas. Se diz os 5 solas porque é apresentado nas expressões latinas, do sola scriptura, hoje solus Christus, sola gratia, sola fide, só lhe deu glória. E é bem verdade, nós falamos no domingo passado, que talvez uma causa formal do levante da Reforma Protestante foi um debate a respeito de aonde estaria a autoridade da verdade. E no domingo passado nós vimos que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Ela é quem tem a autoridade, a inspiração, a inerrância e a suficiência divinas. Quando Lutero foi confrontado, e na dieta de Worms, alguns anos depois de afixar as teses, então lhe foi requerido que se retratasse de tudo aquilo que ele havia dito, pregado e apregoado. E ele dizia: a menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras, pela razão, eu não posso me retratar. A minha consciência está cativa às Escrituras, e não é seguro nem certo e contra a consciência. Que Deus me ajude. Mas pode surgir uma outra pergunta. Tudo bem, esse era um grande tema. Aonde está a fonte da verdade? Aonde há a inspiração e a revelação de Deus? Mas quais eram os temas, ou talvez qual seria o tema principal de debate, de confronto naquele período? E o tema era único, na verdade, foram vários os aspectos que ao final foram confrontados. Mas se nós tivéssemos que eleger um tema que era o grande tema, que foi a mola propulsora de todos os debates no período da Reforma Protestante, nós poderíamos responder que era uma pergunta. Talvez mais ou menos assim: como é possível ao ser humano, injusto, pecador, como é possível a esse ser humano
se safar no julgamento final, realizado por um Deus santo e justo. Como é que o ser humano pode ser, então, inocentado, salvo, justificado por um juízo santo, puro e justo? E a resposta a essa pergunta, que talvez poderia ser resumida: como é que o ser humano pode se salvar diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há, e que é puro, santo e justo? Como nós podemos ter um veredito de justos? E esse, como diz o pastor presbiteriano R.C. Sproul, e essa talvez seria a causa que ele chama de material, substancial. Como o ser humano se reconcilia com o Senhor? E é a partir dessa indagação que nós teremos a base para conversarmos a respeito dos 3 solas que se iniciam nesse domingo: solus Christus, sola gratia, sola fide. Em outras palavras, a resposta bíblica para a reconciliação do ser humano perdido com o Senhor é somente pela obra de Cristo, somente pela graça de Deus, e é somente pela fé. Naquele período, a igreja romana, ela não desconhecia a Escritura, não desconhecia Cristo, não desconhecia a graça, nem desconhecia a fé. Tanto é que, se você debater com a igreja romana, quer seja da época ou atual, sobre a Escritura é muito importante, Cristo muito importante, a graça importante demais, a fé muito importante. Mas a grande diferença é que, para a igreja estabelecida da época, diante de todas as suas estruturas tradicionais, a reconciliação para com Deus dependia de Cristo e de mim, da graça e do mérito, da fé e das obras. É por isso a expressão sola. O sola é somente. Sabe quando alguém diz para você: você vai na igreja hoje à noite? Rapaz, acho que eu vou. Por quê? Não, porque eu vou fazer um solo. O que significa isso? Vai cantar sozinho. E a diferença das Escrituras é que a nossa salvação é somente por Cristo. Nós só poderemos ser encontrados justos no julgamento final diante do Deus justo, puro e santo, somente pela obra de Cristo, somente pela graça de Deus, somente pela fé na obra de Cristo, na graça de Deus. E a nossa proposta nesses domingos é irmos às Escrituras, porque nós sabemos que a reforma protestante não se trata de uma inovação, de uma nova revelação, mas sim de um retorno à palavra de Deus. E sem maiores delongas, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com os irmãos para lermos um texto que, se nós apenas o lermos e os irmãos prestarem atenção e o Espírito Santo o aplicar ao nosso coração, os irmãos sairão, penso eu, plenos, preenchidos da compreensão do que seja somente Cristo na nossa reconciliação com Deus. Filipenses capítulo 3. Abram lá.
Filipenses, capítulo 3. Acompanhe, por favor, queridos. A partir do versículo de número 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui, Senhor, tua palavra foi lida. Aplica aos nossos corações. Precisamos ter os olhos postos em Cristo, na sua obra completa de vida, de morte, de ressurreição. Ó Deus, ajuda-nos a entender tão preciosa verdade das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante esse texto, porque nesse texto parece que o apóstolo Paulo está lidando com os mesmos dilemas que Lutero, há 500 anos atrás, junto com Calvino e com todos os demais reformadores, estavam lidando. Qual é a crise? A crise é: como eu vou me apresentar diante de Deus? Como eu posso ser reconhecido justo, reto, íntegro, perfeito diante de Deus? E o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui são talvez dos grandes pontos de desvio que não apenas lá há 500 anos atrás, mas ainda hoje nós experimentamos no imaginário de muitas pessoas. Que é mais ou menos assim: rapaz, a Bíblia é muito boa, né? Jesus é bom demais, mas e o que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa. Um dos lemas da Reforma Protestante era que a igreja reformada está sempre reformando. Em outras palavras, a igreja que é restaurada à pureza do Evangelho, à pureza das Escrituras, ela precisa estar sempre com os ouvidos abertos, com os olhos abertos,
para ter a sua âncora na verdade da palavra de Deus. E o dilema do apóstolo Paulo, semelhante com o de Lutero, era: quem é o justo? Quem é aquele que pode se considerar reconciliado com Deus? E então, ele se volta aos religiosos da época e começa a tratar com eles sobre pontos que eles entendiam que eram necessários para que alguém se apresentasse como justo diante de Deus. E ele começa de uma maneira muito bonita, ele faz um resumo de quem é o verdadeiro cristão. Ele diz: nós que adoramos a Deus em espírito, nós que nos gloriamos em Cristo, nós que não confiamos na carne, nós é que somos a verdadeira nação de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, nós vamos olhar para uma lista. O apóstolo Paulo começa a fazer um argumento retórico, mas bonito, porque ele viveu isso. Ele começa a conversar com aquelas pessoas que estão aí com aquele grande fardo, querendo conquistar o favor de Deus, querendo de alguma forma serem reconciliados com Deus, e estão tentando de todas as formas. Paulo olha para eles e diz: se alguém pensa que pela própria força do braço consegue conquistar o favor de Deus, a reconciliação com Deus, o estar em pé diante do juízo final, se alguém pensa que pode, eu mais ainda. É o que ele diz. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Ele começa a dizer qual era a estrutura de pensamento que ele tinha a respeito de como ser salvo. Então o apóstolo Paulo, como que empilha as suas credenciais, ele abre o seu currículo e começa a dizer a todos aqueles que querem criar mecanismos e formas para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Ele diz: vocês acham isso, versículo 4, que podem confiar na carne? Se qualquer um pensa que pode confiar na carne, eu mais. Então ele começa o seu currículo: circuncidado ao 8º dia. Você acha que nós somos salvos pelo cumprimento dos rituais religiosos? Você acha? Então eu sou. Porque eu fui circuncidado ao 8º dia. E esse, veja, que para os judeus era um ponto inegociável. A circuncisão, que era aquele símbolo dado lá no Velho Testamento, muito mais para revelar a depravação do homem e a necessidade de que ele fosse circuncidado de coração, eles entendiam: não, peraí, se o menino é circuncidado, se é do povo de Israel, então pronto, está selado. Ele é povo de Deus, reconciliado, aceito. Era assim na época da Reforma. Como, por exemplo, com o batismo. Entendido que o batismo, como um sacramento, era a administração da graça. E se alguém não fosse batizado, era pagão. E se morresse pagão, meu Deus do céu. E o batismo, como um cumprimento religioso, era um requisito para ser aceito diante de Deus. Paulo então diz: é cumprimento de requisito ritualístico? É. Então eu estou bem. Mas ele continua: eu sou da linhagem de Israel. É como se ele olhasse para o seu auditório e dissesse assim: alguém aqui pensa que nós seremos aceitos diante de Deus pela raça? Então eu estou bem, eu sou da linhagem de Israel. Mas ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. É pela família? É pela nobreza da família? Já viram gente assim? Não, o meu avô se converteu, construiu a igreja, o meu pai, e vai falando da geração. É família nobre que faz com que sejamos aceitos diante de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então eu estou bem. Tribo de Benjamim era tribo nobre, na divisão do reino, tribo de Benjamim ficou com Judá. Era da tribo de Benjamim que veio o primeiro rei de Israel, Saul. Jerusalém, a cidade santa, estava no território da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo diz: a minha família é tampa, é fera. Eu tenho uma linha de ancestralidade para dizer de gente fera. É por isso? Se for por isso, eu também seria salvo. Mas ele continua e diz: eu sou hebreu dos hebreus.
que ele quer dizer com isso? Paulo era daquele que seguia com riqueza de detalhes todas as tradições. Era como se a gente olhasse aquela figura hoje do típico judeu lá no Muro das Lamentações, e ele teria o capzinho, e ele teria aquela sua barba, e ele teria crescendo que rodava pela orelha, e ele teria aquela indumentária, e ele teria os filactérios, e ele teria toda aquela estrutura. Ele cumpriria com rigor a dieta, as festas. Ele era hebreu dos hebreus. É para cumprir a tradição? É para usar a roupa certa? É para seguir essa e aquela determinação da igreja? Se é por isso, eu cumpria mais do que qualquer um. Mas ele diz mais. Hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Aqui o negócio é mais profundo. Porque não eram tantos. Alguns comentaristas estudiosos dizem que na época era na faixa de uns 6.000 fariseus. Mas tinha os saduceus, meio liberais. Eles não acreditavam muito nem em anjos, nem em ressurreição. Tinha os essênios que iam para o deserto. Mas tinha os fariseus. Os fariseus passavam o dia na sinagoga. Os fariseus estudavam a lei, gramática após gramática, pontuação após pontuação, identificações, correlações, repetições, com riquezas de detalhe. É como se ele dissesse, é pelo estudo da lei, é pelo conhecimento da Torá. Eu tinha mais do que vocês. Mas não apenas fariseu, o dia inteiro na sinagoga, estudo das escrituras. Ele diz assim, mas quanto ao zelo, eu tinha tanto zelo pela religiosidade, eu tinha tanto zelo por aquilo que eu acreditava, que eu perseguia a igreja de Jesus Cristo. Porque eu entendia que eles eram inimigos de Deus, eu entendia que eles eram inimigos do judaísmo, eu entendia que eles eram meus inimigos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não me contentava somente a ser perfeito e fera, eu queria matar quem era contra a gente. Ele era o típico terrorista da fé. E ele termina com as suas credenciais, dizendo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uau! O que é isso, Paulo, que você está falando, cara? Você é o quê? Sem pecado? Perfeito. O que Paulo está dizendo é, eu aprendi uma estrutura de legalismo e de moralidade tão fera que ninguém era capaz de me pegar cometendo um tipo de pecado público externo. Não. Quanto a essa justiça da lei, eu era irrepreensível, ou seja, eu não era uma pessoa sujeita à repreensão de ninguém, porque eu consegui moldar meus comportamentos, eu consegui moldar minha fala, eu consegui moldar, em outras palavras, Paulo está dizendo, é por ritual religioso, é por raça, é por família, é por estudo das escrituras, é por zelo religioso, é por cumprimento de tradição, é por moralidade. Se for por qualquer coisa dessas, a chamada lá, que coloca os pontos positivos, colocou mais pontos positivos para mim do que para você. Só que o apóstolo Paulo apresenta tudo isso para dar um grito final para nós. Ele pega tudo isso que até então ele colocava na sua coluna de virtudes que o levariam a estar em pé diante do julgamento final. E ele então diz, versículo 8, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos, se você lê isso daqui,
você fica estonteado, você fica extasiado, você vai entender o que significa somente Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é um negócio meio forte demais. Ele está pegando toda aquela estrutura comportamental e de currículo, de legitimidades para ser aceito por Deus, e está dizendo, isso não é um negócio indiferente, isso é um excremento de animais, porque é isso que a palavra refúgio significa. Em outras palavras, ele está dizendo, tudo aquilo que nós tentamos colocar como algo que vai somar a obra de Cristo para a nossa salvação, isso cheira mal, isso tem que ser lançado fora, por mais que pareça bonito. Uma família bonita, raça, moralidade, tradição, roupinha, cumprimentos, estudo. Por mais que pareça bonito, se na sua mente qualquer dessas coisas dizem respeito a uma escada onde você está galgando os passos para entrar nos portões celestiais e ser aceito por Deus, ele diz, isso é lixo, é estrume, é excremento. Porque nós precisamos urgentemente, exclusivamente, somente de Cristo. Uau! Queridos, esse negócio não é só lá de 500 anos atrás não, viu? Não é raro. Não é raro encontrarmos pessoas que dizem, eu creio no Senhor Jesus, eu quero, mas não pode ser só isso. Não pode ser só, não pode, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar. E o apóstolo Paulo aqui está nos revelando essa verdade tão preciosa. Somente pela obra de Cristo. Cuidado, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo, enquanto ele tinha aquela lista, ele estava perdido, estava marchando para o inferno. Mas era gente finíssima, era gente da melhor estampa, era gente da melhor reputação, era gente fera, mas estava indo a passos largos para o inferno. É por isso que ele diz, aquele negócio era estrume, aquele negócio era lixo, porque ele me cegava, ele colocava nas minhas mãos, mas é somente em Cristo. Por quê? O que Cristo faz? E aqui é lindo, porque ele diz, para ganhar a Cristo, versículo 9, ser achado nele. Então ele explica, não tendo eu uma justiça própria que procede da lei, mas sim uma justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. É uma justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando eu disse aos irmãos, se os irmãos prestarem atenção no texto, eu não preciso nem falar muito, é porque Paulo está explicando aí. Deixa eu dizer o que ele está dizendo. Ele está dizendo o tema que era o tema nevrálgico no período da Reforma, que era o tema nevrálgico no período neotestamentário e que ainda hoje, como podemos ser encontrados justos diante do julgamento final de um Deus santo, puro e justo? Só tem uma resposta. Só poderemos ser encontrados justos pela justiça de Cristo imputada a nós. O Dr. Sproul, ele tem uma suspeita de por que muitas das vezes ocorre um desvio na mente das pessoas. Achei curiosa a suspeita dele. Ele diz assim, há muitas pessoas que pensam que o evangelho da salvação, a obra de Cristo, ela nos retornaria ao estado da criação antes do pecado. Vou perguntar para você. Você acha que o evangelho e a obra de Cristo, quando pela fé nós cremos na obra redentora de Cristo, nós somos retornados ao status do ser humano antes da queda?
Nós voltamos àquela condição inicial de Adão e Eva antes da queda. Você acha que é isso? Porque antes da queda, Adão e Eva estavam em relacionamento com Deus, sim ou não? Sim. Mas preste atenção. Se você achar que quando nós cremos em Cristo, nós retornamos ao estado de Adão e Eva antes do pecado, então você não entendeu o Evangelho. E é por isso que surgem tantos desvios. Sabe por quê? Qual era o pacto de Deus com Adão e Eva? Era o chamado pacto das obras. Se vocês me obedecerem, não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, então vocês terão vida e bênção. Mas se vocês desobedecerem, vocês terão morte, maldição. Então, se você entender que a obra de salvação de Cristo é para nos restaurar aquele pacto das obras, então você de fato vai achar que Jesus me salvou, me restaurando a condição antes da queda, mas agora cabe a mim conseguir viver uma vida de justiça para, com os pontos positivos, ser encontrado como merecedor de vida e bênção. Só que não é essa a obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz não é uma obra estrita de perdão dos nossos pecados e agora te vira que é contigo. Não. Preste atenção, a obra de Cristo é uma obra de perdão e de justificação. Vou tentar dar um exemplo muito singelo. E talvez a gente dando exemplo singelo para tentar explicar a salvação, corre um grande risco de nós sermos falhos. Então o exemplo é uma expectativa minha de didática. Suponhamos que você deve no banco, pelas crises todas, 100 milhões. Mas você nem empregado está. E todo o seu patrimônio dilapidado está. Em outras palavras, não há como pagar. Imagine que um belo dia, o gerente te liga dizendo, meus parabéns, a sua dívida de 10 milhões foi quitada. E você recebe aquela notícia, não é um negócio maravilhoso? Não é um negócio estonteante? Mas quebrado você estava e quebrado você continua. A dívida foi paga. Mas de novo você não tem o que comer. Não é essa a obra de Cristo. A obra de Cristo é como se fosse o gerente te ligando e dizendo, parabéns, quitaram a sua dívida dos 100 milhões. Só que apareceu creditado aqui na sua conta 100 bilhões. Muda? Prestem atenção. A obra de Cristo nós precisamos entender o que nos foi imputado, o que ocorre na cruz. Não é somente Cristo tomando o nosso lugar, para então receber a ira de Deus que a nós deveria ser dirigida, mas lá a vida justa, perfeita de Cristo é imputada a nós. Então não apenas os débitos e o escrito de dívida são encravados na cruz, mas a justiça de Cristo é imputada a nós. Então preste atenção, quando nós cremos em Cristo, quando nós vamos à obra de Cristo, nós somos justificados. E agora, queridos, responda a pergunta: como no dia final, no julgamento diante daquele Deus santo, puro e justo, como o ser humano injusto e imperfeito pode ser justificado? A resposta é simples. É porque a vida perfeita e justa de Cristo, ela foi imputada a nós. E agora Deus, no seu julgamento, Ele olha para nós, não pela nossa justiça própria, como Paulo diz, não tem mais justiça própria que procede de lei, mas tem uma que me foi imputada por Cristo mediante a fé. Essa é a estrutura do somente Cristo.
E agora, queridos, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse tema tirou os fardos que oprimiam Lutero, que brigava com Deus, porque ele achava que dependeria das suas penitências, que dependeria das suas confissões reiteradas, que dependeria dele. Mas o texto diz que a obra de salvação, que é realizada pela graça de Deus, é uma obra consumada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, que nos perdoa, nos reconcilia e imputa a justiça de Cristo em nós, como um ato forense, como um ato que declara, somos justos. Queridos, isso deveria nos fazer termos olhos na cruz, em Cristo, de uma maneira fantástica, formidável, como ele diz, gente, olha para mim, se você tem lutado para conquistar o favor de Deus, ou se você tem sofrido achando que você não merece o favor de Deus, porque você não tem um currículo como Paulo, porque você escorregou ali, preste atenção, se quebranta, entregue os seus pecados de uma vez por todas lá na cruz, e vem conhecer a Cristo. Porque ele diz aqui que em Cristo há uma sublimidade de conhecimento que dá para nós a justiça, mas ele diz, dá para nós o relacionamento. Porque ele diz, o meu desejo é conhecer a Cristo. Ele agora quer conhecer a Cristo. Paulo mergulha nas Escrituras, ele mergulha no Senhor Jesus. Ele agora tem um Senhor e Salvador pessoal. É o seu melhor amigo. Nunca está sozinho. Mas ele diz mais, ele diz que ele quer conhecer Cristo, mas também o poder da ressurreição. Ele conseguiu entender. Deus agora olha para mim como quem vê a justiça de Cristo. E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em mim. Vocês estão conseguindo entender a dimensão da identidade nova que nós temos em Cristo? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, somos outros. O apóstolo Pedro diz que em Cristo Jesus já nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Temos tudo em Cristo. Ele nos justifica, Ele compra para nós relacionamento, nós temos agora uma vida de poder em Cristo, e ele diz, eu tenho a comunhão nos sofrimentos. Não é isso precioso? Paulo aqui não está falando que ele tem que sofrer agora pela salvação de ninguém, ele está dizendo, eu encontrei um parceiro para as minhas dores. Quando eu estou sofrendo, eu tenho Jesus. Hebreus 4 diz que o Senhor Jesus se torna o nosso sumo sacerdote. Mas ele não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ao contrário, ele também sofreu, ele também foi tentado. Por isso o versículo 16 diz, nós devemos nos achegar confiadamente no trono da graça, para que tenhamos socorro em ocasião oportuna. Jesus é agora aquele que nos justifica, mas que compra para nós um relacionamento, e que comunga conosco, inclusive nos sofrimentos. Podemos descolar dessa vida, das circunstâncias, porque temos o Senhor Jesus, no poder de Deus que opera nele e opera em nós, e ele ainda diz, conformando-me com ele na sua morte. De novo, não é Paulo dizendo que ele agora também vai agir com redenção, ele vai morrer por alguém, não. É como se ele dissesse, eu agora tenho uma razão para morrer. Jesus morreu pelos pecadores para que eles alcançassem a salvação. Quer saber? Ele diz isso para os filipenses, ele fala, eu estou constrangido. Porque de um lado eu queria já morrer, estar com Cristo que é muito melhor, mas de outro lado tem vocês, eu quero pregar o Evangelho para vocês, eu quero ser sal e luz para vocês, eu não sei o que é isso, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É como se ele estivesse dizendo, em Cristo eu tanto não tenho mais as toneladas de conquistar a salvação, como em Cristo agora eu tenho uma estrutura, que eu tenho uma causa pela qual vale a pena morrer.
E quem tem uma causa pela qual vale a pena morrer, ele tem uma causa pela qual vale a pena viver. É em Cristo. E ele termina dizendo, e para então, de alguma forma, ter a ressurreição dentre os mortos, vida eterna. Ele achou. Assim como depois, com os desvios da igreja, que ela começa então pelos seus ensinos e tradições, vocês precisam estudar os chamados tesouros de mérito, as estruturas de uma graça que inicia, mas agora é com você, como se fosse aquele pensamento que o Sproul diz e que é meio verdadeiro, é como se a gente retornasse, mas agora a bola estivesse na nossa mão. O ensino do evangelho de justificação é um conceito positivo, você apenas não teve a dívida cancelada e continua quebrado, você agora é perfeito em Cristo Jesus. A última parte que nós lemos, e eu às vezes me empolgo demais e perco um pouco a estrutura do tempo, nesses minutos que restam. Paulo faz um discurso filosófico curioso e difícil. Ele diz, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás estão e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E depois ele termina dizendo, pois então olhem aqui para mim, todos nós que somos perfeitos deveríamos ter essa mesma meta que eu tenho. Não é isso que a gente leu? A partir aí do 18? Ou do 12? Deixa eu ver a partir de qual que nós lemos. Sim, a partir do 12. E muitos falam assim, rapaz, Paulo está meio bipolar. Ele diz que não obteve a perfeição, mas ele diz que é perfeito. Ele diz que tem que prosseguir para conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado, mas eu leio isso daqui, eu nunca entendo o que é isso. Ele é perfeito ou não é? Conquistou ou não conquistou? E o quê? Não é? De maneira bem resumida, Paulo diz assim, diante dessa verdade, tem uma coisa que eu quero. Eu esqueço do que está para trás, avanço para o que está diante de mim, para conquistar o alvo. No 12 ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. É como se Paulo dissesse assim, sabe qual é a minha meta hoje? A minha meta hoje é ser aquilo que Deus planejou que eu fosse. Não é isso? Eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Ou seja, eu quero chegar lá, eu quero chegar aonde era o objetivo de Deus ao me resgatar em Cristo Jesus. E eu gosto de John MacArthur quando ele diz, que alvo é esse? Qual o alvo de Deus quando o seu amor gracioso nos alcança? E de modo muito claro Romanos explica, no capítulo 8, verso 28, muito conhecido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. E o verso 29 parece que vai explicar como foi essa estrutura e os propósitos. Aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Em outras palavras, quando Deus nos salva, Ele nos salva com um propósito de sermos como Jesus. E Paulo diz, o meu alvo é ser como Jesus, porque eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Mas preste atenção, isso não é um fardo meu, porque ele termina dizendo, nós que somos perfeitos, precisamos ter esse anelo. O que é isso? Ele está dizendo, queridos, preste atenção. Em Cristo nós somos justificados. Somos aceitos por Deus pela obra consumada de Cristo. Não há uma vírgula de mérito que eu ou qualquer tesouro de mérito pode acrescentar na obra de Cristo para me salvar. Não. Mas, ao invés disso me tornar um leviano. Não, mas se Cristo me salvou, então agora vamos cair na gandaia. Não existe essa lógica.
Porque quem é salvo em Cristo, justificado, não tem fardos, e é pela obra consumada de Cristo, ele tem um anelo, um desejo, ele já é perfeito. E naquela discussão, ou naquele slogan de teologia do já e ainda não, ele diz: eu sei que nessa vida tem uma natureza ali terrena que de vez em quando quer tomar as rédeas da minha vida. Mas eu agora sou uma nova pessoa. As rédeas estão em Cristo Jesus. Mas desde agora, o anelo que eu tenho, eu que sou perfeito em Cristo Jesus, o anelo, o desejo da minha alma, é ser dia a dia mais parecido com Cristo. Para ser sal e luz no meio de uma geração perdida que precisa conhecer a Cristo. Queridos, a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Será que alguém no passado que realizou um ato de expiação e que agora está nas suas mãos e você carrega um fardo dizendo, uma hora eu sou aceito, uma hora eu não sou aceito, uma hora eu mandei bem, uma hora eu mandei mal? Ou você é perfeito em Cristo Jesus? Solos Christus é um resgate. A única resposta que você pode ter quando tombar aqui e estiver nos céus. Só uma única resposta quando lhe perguntarem por que deveríamos deixar você entrar nos céus. E a resposta é: somente pela obra de Cristo, que pela graça de Deus, mediante a fé, me foi imputada. Não foram obras, não foram méritos, não fui eu, foi Jesus, somente. E que isso transforme a nossa vida desde já. Que nós, assim como Paulo, peguemos tudo aquilo que nós achamos que são os nossos pontos positivos, para no final passarmos de ano na chamada de Deus, e a gente coloque isso de lado, para conhecer a Cristo, para ganhar a Cristo, para estarmos embebidos da sublimidade do conhecimento de Cristo, para termos a justiça de Cristo, para experimentarmos o poder que opera em Cristo, para podermos termos um parceiro de comunhão nos sofrimentos, para termos um motivo pelo qual vale a pena morrer, pelo qual vale a pena viver, que nós tenhamos o anelo, a partir da nossa segunda-feira, de querer conhecê-lo para sermos como Cristo, enquanto Ele nos quiser. Porque o prêmio da soberana vocação é a glória final, onde então, de uma vez por todas, glorificados, seremos como Cristo. É o alvo de Deus para nós. Vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra é especial. Nós queremos Te louvar pelo movimento do Senhor na história. O Senhor vela pela Tua igreja mais do que qualquer um de nós. Foi o Senhor que há 500 anos atrás, quando os desvios imperavam, quando as tradições, as bulas papais, quando as definições de como estar justo diante do Senhor foram tão distorcidas, tão desviadas, o Senhor de novo resgata a verdade da Tua palavra. E nós hoje, nesse testemunho de Paulo, podemos ser restaurados a um olhar a Cristo. Ó Pai, louvado seja o Senhor pela obra redentora de Cristo. Obrigado porque não somente o nosso escrito de dívida que constava de ordenanças foi encravado, rasgado na cruz, como a justiça de Cristo nos foi imputada pela fé, mediante esse poder maravilhoso do Senhor, para que então, pela obra consumada de Cristo, pudéssemos ser aceitos, reconciliados com o Senhor. Ajuda-nos a levar essa verdade, ajuda-nos a viver essa verdade, em nome desse Senhor Jesus. Amém.